muito trabalhar e também sentirá dor. E ali diz, tu morrerás, né? E nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos filhos do pecado, né? Por isso a tendência nossa. Nós levamos na genética o nosso sangue. Nosso sangue leva a genética de Adão e Eva, né? Por isso a tendência, temos ao pecado, né? Porque nós temos uma geração pecaminosa. Nós somos herdeiros de Adão e Eva. Nós somos filhos do pecado, né? E sobre Deus lança uma condenação. Agora viverá para a morte, né? Você viverás e morrerás, sentirá dores e morrerás, sua geração será filho do pecado, né? Acabou, está para a morte, condenação, há uma condenação do nosso próprio Deus. Aqui, a palavra do Senhor está dizendo, há uma condenação. Vocês são filhos do pecado e morrerás. Mas olha só, irmãos, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, glorificado seja o teu sangue. Aleluia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Oh, Deus é tu, Senhor. Deus. Ei, vocês entendem, irmão? Ei, Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus veio. Jesus veio o único que podia ter feito isso, porque ele veio puro, sabe? O único que não levava em suas veias o sangue do pecado, o único que não trazia em sua descendência o pecado, porque ele não era filho do pecado, ele não era filho de Adão e Eva, ele era filho do Espírito Santo de Deus. Então ele tinha seu sangue puro, mais limpo que água cristalina. O único que poderia fazer o sacrifício era ele, porque ele era puro. Ele não trazia contigo a marca do pecado, ele não trazia contigo a maldição do pecado, ele não trazia contigo toda a descendência do pecado. Ele era puro, e ele puro, ele se sacrificou por nós. Sabe por quê, irmãos? Para que nossos pecados fossem perdoados, irmãos. Ele se sacrificou, e teu sangue puro, limpo como a neve, e através do teu sangue nossos pecados foram perdoados. Não existe mais maldição sobre a vida. Jesus quebrou na cruz. Não existe mais maldição sobre a tua vida. Você hoje não é mais filho do pecado. Acabou. Jesus quebrou o pecado. Jesus quebra na cruz. Quando ele derrama teu sangue puro, para que nosso pecado fosse lavado, não existe mais maldição na sua vida. Não existe mais condenação sobre você. Não existe mais o pecado sobre você. Ele lavou os seus pecados. Aleluia. Ele lavou os seus pecados na cruz. Ei, grandioso és tu. E ele diz assim, e hoje você não é mais filho do pecado. Hoje você não é mais filho do pecado. Você é filho de Deus. Sabe, quando Jesus, ele falou, eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que aceita o seu sacrifício na cruz, todo aquele que se declara filho e aceita Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez. Ei, você não é mais filho do pecado, você é filho de Deus. Aleluia. Ei, ele diz, eu deixo o Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador. Eu deixo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ei, hoje Jesus Cristo vive em você. Ele Aleluia. vive em você. E hoje não tem mais condenação sobre sua vida. Hoje o pecado foi lavado, foi remido pelo sangue puro de Jesus Cristo, irmãos. Ei, não existe mais condenação. Irmãos, não existe mais condenação sobre sua vida, porque a condenação do pecado foi lavada na cruz. Jesus pagou o preço. Jesus passou o que passou para que seus pecados fossem perdoados. Jesus passou o que passou para que você não fosse mais filho do pecado, para que não existe mais maldição sobre sua vida, para que não existe mais condenação do pecado sobre a sua vida, irmão. Ele pagou na cruz, seus pecados foram perdoados. Aleluia. E ele deixou o Espírito Santo para que você tenha certeza que hoje ele vive em você. Hoje Jesus vive em você, ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Hoje você não é só filho, hoje o Espírito Santo de Deus vive, ele reina entre vocês, irmãos. Ele vive. Hoje, irmãos, hoje o que era para a morte, hoje a palavra do Senhor diz, olha, aquilo que era para a morte, hoje é para a vida, né? Era maldição, hoje é bênção, né? Através do teu sangue você hoje pode descansar os céus de glória. Você que antes estava condenado à morte, hoje está condenado. Hoje tem a bênção da vida eterna sobre a sua vida, irmão. Hoje não existe mais a condenação. Hoje você tem a chance de se perdoar todos os dias através do seu sangue de Jesus. Porque teu sangue era limpo e perfeito. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Ele derramou teu sangue para que seus pecados fossem perdoados. E hoje não existe mais condenação sobre a sua vida. Sabe, irmão? Jó, eu lembro de Jó. A passagem de Jó dizia assim, olha só.
Os acusadores diziam, sabe por que isso está acontecendo na sua vida? Porque você está em pecado. Porque você está em pecado, por isso toda essa maldição caiu sobre você. Por isso que você estava passando por isso. Amigos de Jó, aquelas pessoas que estavam mais perto de Jó, acusaram Jó de estar no pecado. Jó falou, eu não estou, eu tenho um Deus maior, eu acredito nele, eu confio nele. Se isso está acontecendo é porque Deus está permitido. Nem tudo que está acontecendo na sua vida, nem tudo que está acontecendo na sua vida é para a morte, e sim para te fortalecer. Irmãos, eu quero que você entenda que hoje você é filho de Deus e um filho cuida do pai. Perdão, irmão. Um pai cuida do filho. Quem aqui é mãe e pai sabe como uma mãe cuida do filho. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: um pai ou uma mãe terrestre. A palavra fala do pai, mas isso também quer dizer a mãe. Não dá o filho pedindo pão, não dá pedra ao filho, né? Um pai terrestre sabe dar boas coisas ao seu filho. Imagine Deus, irmão. Imagine Deus que é todo soberano, irmão. Glorificado seja. E hoje, irmãos, através do sangue de Jesus Cristo, você não é mais filho do pecado. Você não leva mais a descendência de Adão e Eva. Hoje você é filho de Deus. Hoje o Espírito Santo vive em você. Você vive em Cristo e Cristo vive em você. Você entende, irmãos, que você é filho de Deus, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, e um pai cuida do filho, irmãos. Muitas vezes a gente se pensa, mas se eu sou filho, por que tal coisa está acontecendo em mim? Irmãos, se um filho seu, ele erra, a tendência você é castigar, né? Se seu filho seu faz algo de errado, você disciplina ele. E assim é Deus. Quando